deixar de criticar aos demais. Bom, isso não é algo fácil, ou seja, por quê? Porque nós temos uma mente, né? E a mente, ela tem essa tendência. A mente, ela tem a tendência à crítica, né? Ao julgamento. Então, se você pensa assim, se você se analisa, né, durante o dia, você vai ver que muitos momentos do dia, né, a gente está sempre comparando, a gente está julgando, a gente está fazendo críticas, né, mentais, ou mesmo quando isso se exterioriza, né, vem as críticas verbais. Então a crítica é algo que faz parte da nossa mente, né? Então como a gente vai eliminar isso? Então eu acredito que seja primeiramente com a ajuda da inteligência. Então Budi tem essa capacidade de discriminar, né? Viveka. Então a gente tem que entender que se a gente usa a inteligência, a gente acaba deixando de lado a crítica. Porque a gente vai relacionar a crítica a algo que está diretamente conectado à mente, né? Então, se nós queremos, né, praticar Bhakti Yoga, né, vai ser muito mais fácil não criticar, né? Outra coisa muito importante também é que existe como uma lei da ação e reação em relação à crítica, né? Ou seja, se nós começamos a criticar, né, as pessoas, isso acaba chegando para nós. Ou seja, aquilo que nós estamos criticando nós vamos acabar recebendo isso. É como, por exemplo, cuspir para cima e cair em cima de você. É algo assim. Então a crítica é algo que pode vir a gerar uma ofensa, claro. Então, se nós mantemos essa mentalidade crítica, nós podemos chegar a cometer ofensas, né? E, por exemplo, a gente vê o caso de Ramachandra Puri, né, que era discípulo de Madhavendra Puri, que no final da vida, Madhavendra Puri estava num êxtase, num bhava, né, Mathura Bhava, ele estava assim, sentindo esse sentimento de separação que Radharani sente, né? Ele estava expressando isso e ele estava se lamentando muito, né? E Ramachandra Puri, ele diz: Gurudeva, por que você se lamenta, né? Agora não é hora de se lamentar, agora é hora de você realmente entender que não existe nenhuma diferença em nada, né? Ele testou esse verso, né? Como que é Brahmabhuta Prashanatmana Shochati Nakankishati, né? Ou seja, que você não tem que se lamentar, que você não tem que desejar nada. Essa é a felicidade do Brahman, né? E Madhavendra Puri ficou muito bravo com Ramachandra Puri. Enfim, ele acabou uma crítica que depois, de tanto essa tendência a criticar, né, cresceu tanto nele, né, que depois ele acabou criticando, né, os Vaishnavas, né, ele criticava os sannyasis, né. Imagina, Ramachandra Puri chamava os sannyasis, né, alimentava os sannyasis, oferecia prachado aos sannyasis e instigava eles a comerem mais, e quando eles comiam muito, né, para satisfazer a Ramachandra Puri, ele ficava criticando eles, falava, vocês não vão conseguir manter os seus votos, né, vocês ficam comendo tanto, né. Então ele tinha isso. E também uma vez ele criticou Chaitanya Mahaprabhu porque ele viu umas formiguinhas, né, passando do lado de fora do quarto de Chaitanya Mahaprabhu. E ele disse, esse sannyasi está gratificando os sentidos, ele está comendo muito doces, né, por isso tem formiga. E Mahaprabhu, quando escutou isso, ele diminuiu, né, a sua porção, ingestão diária, né, de alimento, né, para a quarta parte, se não me engano. Enfim, a crítica ela é sempre um gatilho, né, para a ofensa. Então a gente nunca deve criticar as pessoas, né? E aí você vai criando mecanismos internos, né, através da discriminação. Você pensa que na realidade você vai entender que é um perigo isso, né, para a sua vida espiritual, ficar criticando. Claro que tem hora que você tem que criticar porque você faz parte, né, da sua função. Por exemplo, um presidente de templo, um sannyasi, um guru, enfim. Eles têm que criticar no sentido com a intenção de corrigir, né? Então isso é diferente. Mas se nós não estamos nessa posição, nós deveríamos nos abster da crítica. Não criticar, não criticar e nem elogiar ninguém. É o conselho que as escrituras dão.
Mas entre os dois, né, o criticar é pior, né? Então a gente não deveria realmente fomentar isso na nossa vida espiritual. Ao contrário, quando a gente analisa, né, na realidade, o que vai combater essa tendência a criticar, né, é você realmente analisar a situação e você glorificar essa pessoa, ou você pelo menos entender que essa pessoa, pela qual é o objeto da sua crítica, ela também está num processo, ou seja, ela está se purificando, então você não tem o direito de criticá-la se você não vai ajudá-la, né? Como eu digo, se a crítica ela é feita com uma disposição de uma crítica construtiva, como se diz, né? Você critica para que a pessoa possa melhorar e você está nessa posição, então isso pode ser muito benéfico, né, para a sua vida espiritual, porque você está tentando ajudar. Então o que a gente vê é o seguinte, é que a crítica, o que está por trás da crítica é o mais importante do que a crítica. Claro que nós temos essa tendência a falar demais, né? Vega, a Irupa Goswami fala, você tem que controlar a língua. Então qualquer coisa que você vê, você fala, e é natural, porque quando você tem um contato com pessoas, então o Bhaktivinoda Thakur também explica, né, que a gente só não vai falar das pessoas se a gente morar na floresta sem ninguém. Mas se você mora com pessoas, você vai falar. É natural que você fale das pessoas. Mas isso não chega a ser uma crítica. A crítica é quando existe uma tendência maliciosa, ou seja, quando a gente por uma certa inveja. Então, crítica, quando ela está com inveja, aí que é o grande problema. Por quê? Porque você ficou infeliz com a atividade de uma pessoa, ou seja, você ficou infeliz com um possível sucesso, um possível esforço, né? E você critica, né? Então, na realidade, a crítica relacionada à inveja, ou seja, quando a crítica está carregada com inveja, né? Isso é muito prejudicial. Inclusive, esse é uma das maneiras de você se afastar do Bhakti e também uma das maneiras de você não entender o Bhagavatam, porque o Bhagavatam, no início... Ali, Shukadeva Goswami está falando, essa escritura ela é feita para as pessoas que não têm inveja no coração. Então o Bhagavatam ele só pode ser revelado na nossa vida se nós não temos inveja, né? E inveja é uma coisa muito, muito triste e difícil também de ser retirada, né? Como a gente leu esses dias, né? Eu não me recordo muito bem, mas ele disse que a ira é como um fogo... um fogo ardente que queima tudo, uma coisa assim. Já a inveja é um fogo suave que vai queimando aos pouquinhos, né? Então, às vezes, a inveja é muito difícil você retirar a inveja da sua vida, né? Porque realmente é uma coisa que você camufla, você realmente não consegue expressar, né, uma claridade, né, de sentimentos quando tem inveja, e a inveja ela vai gerar essas críticas, né? Então o melhor é você não falar nada, o melhor é realmente permanecer, controlar a língua, isso é a melhor coisa, a gente tem que treinar isso, né? A gente abster de comentar coisas relacionadas aos demais, né? Que tem um intuito invejoso, um intuito de denegrir a imagem de uma pessoa, né? De realmente causar alguma intriga, ou mesmo como um esporte, que às vezes nós fazemos isso. Nosso esporte é criticar os demais, né? E assim, como eu digo, é diferente você falar dos demais, você comentar coisas que acontecem com as pessoas, do que do que a crítica. A crítica ela tem uma conotação assim mais negativa, né? A crítica é isso. A crítica quer colocar você numa posição superior a quem você está criticando. Então isso é muito problemático. Isso a gente deveria evitar ao máximo, né? Agora, claro, a gente também não tem que se desesperar, né? Porque eu critico, eu tenho a tendência a criticar. Tudo bem. Isso é uma coisa que vai ser purificada, né? Nós estamos aqui para purificar o nosso coração. Chega um momento que você vai ter tanta ocupação na sua vida espiritual que você não tem mais tempo para criticar ninguém. Se você ficar, né, artificialmente, né, tentando, né, evitar a crítica, você vai ver que isso não vai funcionar tanto, né? Pode funcionar por algum momento, mas vai ser artificial. Em algum momento você vai ter isso vai voltar, a tendência a criticar. Mas se você está ocupado, né? Muito ocupado no serviço devocional, por exemplo, se você tem que cantar a sua japa, se você tem que
cantar o seu gaito, se você tem que estudar, se você tem que fazer serviços, enfim, se você tem que estar tão absorto nas suas práticas que você não encontra tempo para criticar. Agora, claro, porque você não quer perder tempo, então isso é no estágio mais avançado. No estágio mais ou menos que a gente está, a gente encontra tempo sim para criticar. Qualquer coisa que a gente vê, a gente quer criticar, mas isso é algo que vai atrapalhando o nosso processo. Mas aos poucos isso vai saindo se a gente continua praticando. A gente entende que o santo nome ele é muito poderoso, né? E o Bhakti é muito poderoso. Então, com a prática do Bhakti, você vai desenvolver essa tendência a não se preocupar com os demais, essa tendência a cuidar de si mesmo, né? Ou seja, você tem muitos problemas, você tem muita coisa para resolver internamente e você não pode ficar desperdiçando a sua energia para resolver coisas externas, ou seja, para analisar coisas externas ou fatos, comportamentos, enfim. A gente tem uma tarefa muito grande, né? Ou seja, um desafio muito grande na nossa vida espiritual. Então, por isso, a tendência à crítica ela vai diminuir na medida em que você pratica mais, na medida que você se esforça mais, na medida que você se compromete mais, na medida que você que a sua mente, a sua inteligência estão capturadas, né, por um serviço responsável. Então você perde essa... como a gente tem esse vício da crítica, né? E a gente só vai perder isso se a gente se engaja assim, completamente no serviço devocional. E se a gente faz isso, a gente não vai ter mais tempo, nem disposição, nem ânimo, nem a vontade de criticar os demais. Guru Premananda. Bom, então, agora quando nos criticam, né? Ou seja, a gente tem que seguir adiante, ou seja, a gente não pode ficar preocupado com as críticas. Como eu falei, se vem uma crítica construtiva de uma pessoa que quer, né, o seu bem, o seu avanço espiritual, então isso é diferente. Aí a pessoa te critica e é para você melhorar, né? Então você vai aceitar isso de uma maneira positiva. Agora, as críticas, né, que as pessoas fazem, né, devido à inveja, devido a essas situações que acontecem mesmo, né, a gente não deveria se preocupar tanto com isso, né? Na realidade, existe uma tendência assim, muito forte, né, da gente se preocupar muito com o que os outros pensam, né? Mas como diz aí o ditado, né, os cães ladram e a caravana passa. É isso que a gente tem que pensar. Ou seja, os cachorros estão latindo, mas a caravana está passando. Então a gente está diante de algo muito elevado, né? Ou seja, a gente quer alcançar algo muito elevado. Então a gente não deveria se importar com as críticas das pessoas, porque, como eu digo, entender também, você não precisa se preocupar com isso não vai ter influência na sua vida, é uma crítica que você olha e você pode até pensar, bom, será que realmente pode ser até o que ela está falando seja verdade, ou pode ser até que ela seja misericordiosa comigo, não está falando tanto o que deveria estar falando, né? Então, entender que essas críticas, elas acabam nos ajudando se nós vemos isso de uma maneira positiva, né? Então a gente não tem que criar inimigos, né? Isso é coisa da mente, né? Shuka, Dukkha, Pradona, Nyaha, Purusha, Shokta, Vedinaha, Manastyajati, Dourat, não, estou confundindo, né? Shuka, Dukkha, Pradona, Nyaha, Mitrodasina, né? Isso, Mitrodasina, Ripavaha, né? Sansara Stamasa Kritaha, Mitrodasina, Ripavaha, ou seja, são dois versos parecidos. Mitrodasina, Ripavaha significa pessoas... Então, falar, a mente cria, né? Felicidade, infelicidade, amigos, inimigos, pessoas neutras. A mente tem essa capacidade, né? Então, isso a gente realmente... uma crítica vem, a gente já fica chateado com essa pessoa, a gente não quer saber mais dessa pessoa, a gente fica... Não, na realidade, a crítica vem e você entende que isso faz parte do processo. Que o meio ambiente é perfeito, algo do meio ambiente veio, né, chegou a mim, algo do meio ambiente externo, e isso não vai afetar meu mundo interno, né? Então isso que é muito importante entender, que o seu mundo interno ele não vai ser afetado pelo mundo externo. Ou seja, por mais que às vezes aconteça que a gente fique um pouco prejudicado com as nossas práticas devido a ações externas, né?
a gente tem que entender que isso não vai afetar a nossa conexão com Krishna, né? Então a crítica nada mais é, a gente deve assim, como observação. Fizeram uma observação sobre mim, fizeram uma crítica, mas isso não tem interferência na minha vida, isso não muda nada, porque na realidade o processo, né, é você e Krishna, ou seja, no final é você e Krishna. Quando você for abandonar o corpo, sei lá, você e Krishna, então ninguém vai estar junto, ninguém vai estar falando, ou seja, por mais que estejam, é o processo que você vai ter que viver com Krishna. Então o processo é individual, as críticas, elas são até bem-vindas, entendeu? É melhor crítica do que elogio, né? Porque na crítica você pode até se defender de certa maneira, né? Vou falar, bom, não é bem assim. Mas quando te elogiam, você não tem como se defender. É algo que vai crescer o seu ego, crescer o seu orgulho, né? Então isso é algo que não tem defesa. Então a crítica a gente tem que ver como algo que faz parte do percurso, né? Igual, por exemplo, você vai andar de carro aqui na estrada de terra, né? E você vai chegar aqui de carro, né? Que é o meio mais comum. E vai ter muita poeira, entendeu? Não tem jeito. O carro vem, a poeira sobe. Aí você pensa, então eu não vou andar de carro porque vai ter muita poeira. Não, você não vai pensar nisso. Você vai andar, a poeira, você vai conviver com a poeira. Então a gente tem que aprender a conviver com as críticas. Por quê? Porque as pessoas, elas têm mente, as pessoas não estão assim, elas têm inveja, ou seja, o coração delas também não está purificado como o nosso. A gente está se purificando. E as pessoas também estão se purificando. Então ter essa paciência, né, que realmente todos estão num processo, e é natural que a crítica venha, né? E às vezes a crítica ela nos fere, claro, né? Por que ela nos fere? Pelo nosso ego. Se nós não tivéssemos o ego, a crítica ia ser como um Atmarama, né? Um Atmarama, uma pessoa que só vê Cristo no coração de todos, né? Vida Vinaya Sampane, Brahmani Gavi Hastini Shunicha Swa Paketa Panditação Adarshinaha. Aquele que vê, ele não faz distinção, né, entre o comedor de cachorro, a vaca, o cão, o elefante, enfim, o Brahmana erudito. Então essa pessoa que tem essa plataforma, e a gente não está nessa plataforma, nós fazemos distinções. Imagina, até Vyasadeva, ele faz distinções, segundo as mocinhas que estavam tomando banho na lagoa, né, no rio, sei lá. Quando Shukadeva passa, um menino jovem, 16 anos, belo, lindo, ele passa e elas não se perturbam, elas estão tomando banho sem roupa. Quando vem Vyasa, que é o seu pai, que já é um senhor, né, enfim, elas já se cobrem, e Vyasa fica muito intrigado para saber por que elas se cobriram, porque realmente... e não se cobriram quando viram Shukadeva. Ela fala, Shukadeva, ele não faz distinção entre homem e mulher, ele não tem não faz nenhuma diferenciação. Já você faz, né? Essa foi como a ideia, o que ela nos transmitiram, né? Então a crítica é isso, a crítica é você realmente conviver com a crítica, né? Você entender que você não deve se identificar tanto com essa personagem, mesmo que seja dentro do serviço devocional, porque, claro, no serviço devocional, por exemplo, quem vai criticar o que você está pensando quando você canta japa. Ninguém sabe, não é verdade? Qual é o seu sentimento quando você está cantando japa? Qual é o seu sentimento quando você canta Gayatri? Qual é o seu sentimento quando você vai ao Mangalarti adorar a deidade, ou você vai ali participar do Mangalarti? Então é uma coisa que é você e Krishna. Esse é o mundo interno, que eu digo, ninguém toca nele. Agora, claro, as suas atividades externas, como você cozinha, como você coleta, como você prega, sei lá, isso todo mundo pode criticar, isso sim. Então a gente entender que isso não tem tanta importância, porque o que vale mesmo é a seu bhajna, a sua prática espiritual interna. Isso é o melhor, né? A crítica, a gente entende que faz parte. A gente sempre vai ser criticado de uma maneira ou de outra, né? As pessoas vão falar, mas a gente tem que seguir adiante, não se preocupar muito com isso.